Hoje o UOL destaca uma reportagem exclusiva que eu quero também tratar aqui no programa. O Chico vai participar também dessa conversa. O advogado que representou a vítima de estupro na Suíça em 87 disse aqui para o UOL que a menina reconheceu Cuca, técnico do Corinthians, como um dos agressores e que o sêmen dele foi usado como prova. A apuração exclusiva do repórter Adriano Wilson, que participa aqui conosco. Adriano, conta mais sobre essa sua apuração, entrevista, informação importantíssima nesse contexto, né? Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Chico. É verdade, na semana passada, o Cuca foi apresentado ao Corinthians e ele teve que responder sobre essa condenação que ele teve lá em 89, né, por um crime que aconteceu em 87. É uma menina de 13 anos, foi até o hotel onde os jogadores do Grêmio, ele incluso, estavam hospedados lá na Suíça, acabou sendo atacada por eles, e estuprada, né, em 87. O Cuca e esses três jogadores foram condenados, e agora, quando ele foi apresentado ao Corinthians, ele teve que responder sobre essa condenação. Ele negou participação nesse crime, se disse inocente, e disse que por três vezes, em três depoimentos, a vítima teria não reconhecido ele como um dos participantes desse crime. Eu comecei então a tentar confirmar essa informação. O processo está em sigilo, em segredo de justiça, para preservar a identidade da vítima. Então a gente só tem condições de confirmar isso com pessoas que conheceram, que se envolveram nesse processo. Então eu consegui contato com o advogado da vítima, é o Willy Igloff, é um suíço que tem um escritório em Berna. Ele me atendeu por e-mail e ele rebateu essa afirmação do Cuca. Ele disse que sim, a vítima reconheceu o Cuca como um dos estupradores dela lá em 87. É uma informação importante, é a primeira vez que esse advogado fala com a imprensa brasileira, depois de 30 anos desse caso. O Cuca ainda não comentou essa declaração do advogado. Nós procuramos o Corinthians e o Corinthians também ainda não comentou. Uma outra coisa importante que o advogado falou é que o sêmen do Cuca foi encontrado na vítima, foi feito um exame na Universidade de Berna, na época, e constatou que esse material genético foi realmente do Cuca. Então, é uma prova material que liga o Cuca a esse caso, e foi por causa dessas provas, desses depoimentos, que o Cuca e esses três jogadores do Grêmio, à época, foram condenados por esse crime. Adriano, Perfeito. parabéns aí pela matéria e assim, a gente ouvia o lado da vítima. É impressionante que tenhamos levado, a imprensa brasileira tenha levado tanto tempo, né, para ouvir o lado da vítima nesse caso, né? E o advogado disse que a vítima tentou suicídio, é isso? É isso, essa era uma informação que já constava nas reportagens da época, lá do jornal que a gente usou como base para essa apuração foi o jornal Der Bund, que era um dos principais jornais lá de Berna, e ele comenta isso, a reportagem comenta que a vítima tentou suicídio depois do que aconteceu, né? Ela ficou muito traumatizada com o que aconteceu, obviamente, uma menina de 13 anos. Eu perguntei para o advogado se isso realmente aconteceu, ele confirmou, disse que aconteceu. Disse que não lembrava se isso aconteceu logo depois do crime ou se foi um tempo depois, mas sim, confirmou essa informação que já havia sido publicada pela imprensa da época.